Ok, vamos lá. Agora a gente vai, dentro dessa aula, entender e aprender definitivamente o que é um gap de mercado. O que é um gap de mercado? Um gap de mercado é o que acontece quase todos os dias na abertura do mercado. Antes do mercado abrir, a bolsa abre às 9 horas da manhã. E aí, nesse período, quando das 8h55, a bolsa ela entra em leilão. O que é o leilão? O leilão é a montagem de posições, de empresas, a parte que começa o leilão para se definir, que é onde vai abrir o mercado. O mercado ele traz para a gente, no nosso ponto de observação, que é de suma importância você estar ligado, você estar sempre esperto com relação a isso. O que acontece? Aqui a gente tem o gráfico, Esse gráfico é o gráfico que eu opero. Então você vai ter acesso a esse gráfico todo dia aí quando você for operar. Para aqueles que já operam, já sabem o que eu vou falar aqui. Nessa parte de baixo aqui a gente vai ter os horários, Aqui essa parte de baixo você tem todo o horário da bolsa. A bolsa encerrou, Se a gente quiser saber que hora que a bolsa encerrou, a gente vem aqui, ó. Tem o encerramento da bolsa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Se voltar lá, você vai ver que a bolsa encerrou aqui, nesse ponto aqui, que é todo o horário que a bolsa ficou aberta. O horário que a bolsa abriu, você consegue ver por aqui também, ó. Ó, aqui, ó. 9h05 a gente tem o término do primeiro candle, esse cara aqui, ó. Beleza. O que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar sobre os gaps, Existem os gaps de mercado. O que é o gap de mercado? O gap de mercado é após o leilão, na hora que o gráfico abre ali, ele se determinou a abrir lá num ponto. Ele não abre lá por pura coincidência, é porque alguém montou posição necessária para que ele abrisse lá. Existe o gap de alta, existe o gap de baixa. A gente vai estudar os dois gaps agora, para que você sempre esteja sabendo o porquê desses gaps e como eles acontecem. Aqui, por exemplo, na quinta-feira, quando você colocar o mouse em cima aqui do candle, você vai ver o candle. O candle de quinta-feira, às 9 da manhã. Ok. Esse cara teve um pequeno gap de baixa. O que é um gap de baixa? É esse espaço aqui, ó. Esse espaço, o mercado ele fechou aqui, na quarta. Então, na quinta, ele abriu com esse gap aqui, ó. A abertura desse candle ele é aqui, exatamente aqui, ó. Então, você vai começar a entender sobre os gaps. O que é um gap? É onde o mercado abre. Primeiro momento que o mercado abre, você tem lá o gap. Ok, tá aqui o gap. Beleza. Esse mercado de quinta-feira, ele teve um gap de baixa. E aí, ele teve uma continuação. Tá vendo que ele caiu aqui bastante? Então, ele teve um gap com uma continuação. No próximo módulo, você vai aprender como você vai utilizar a abertura do mercado para fazer suas operações e, de fato, por volta de 10, 10h30, 11 horas, no máximo meio-dia, você está fora do mercado. Você está fora do mercado e não precisa mais operar, já está com a sua meta. Então, esse é o famoso gap de baixa. Eu vou mostrar vários aqui, para que vocês não tenham dúvida. Esse é um dos fatores que implica muito no seu entendimento de mercado. Por exemplo, eu acabei de mostrar aqui um gap de baixa e vou te mostrar agora aqui um gap de alta. O gap de alta ele tem a formação contrária do que eu falei. O mercado ele fechou aqui e ele abriu no próximo dia aqui. Então, como é que você vai identificar o que é um gap de baixa e um gap de alta? O gap de baixa sempre vai ter possivelmente um candle vermelho, e vai ter o espaço. O que identifica o gap não é o candle, tá? É o espaço. Tá vendo que tem um espaço da abertura do fechamento do dia anterior para a abertura do próximo dia. Aqui você vai ver a mesma coisa. Você tem o que? O fechamento, você tem um gap, Você tem um gap a partir do fechamento lá para a abertura, ó. Aqui está bem detalhado o que é um gap de baixa e aqui um gap de alta. Você pode observar que nesse gap de baixa ele veio acompanhado de um candle vermelho.
ou seja, de uma continuação daquele gap. Ok. Dentro desse primeiro candle aqui, tem o que eu chamo de euforia de mercado. É quando o mercado se posicionou dentro do gap, fez a abertura e tem uma apavoração ali de quem está na bolsa, né, no início do pregão. E a maioria dessas pessoas que não entendem muito de mercado, eles começam desesperados e começam a vender e começam a fazer loucuras, e isso eu chamo de euforia de mercado. Aqui, a mesma coisa. Tem uma euforia de mercado que teve um gap de alta e que todo mundo aqui estaria comprando. Você, aluno TDZ, vai ter o período certinho que você vai comprar dentro do que você vai aprender no próximo módulo. Quem chegou até aqui, quem veio aqui até aqui essa aula, eu te peço mais um pouquinho de paciência. Porque logo ali na frente, no próximo módulo, você vai começar a montar suas posições, com certeza posições vencedoras aí dentro do mercado, que você vai atingir aquele teu resultado tão sonhado. Então, um pouquinho de paciência mais para aqueles que já operam no mercado, podem estar aí ansiosos para chegar, mas eu quero ver como é que ele vai me ensinar, onde que eu vou comprar, onde que eu vou vender. Então, tem uma paciênciazinha, no próximo módulo ele vai ser total e exclusivo para isso. O que eu estou mostrando para vocês aqui é o básico, que vocês não podem ter dúvida quando chegar no terceiro módulo, para que lá é só execução. Lá eu vou falar só de execução de operação. Execução de compra e de venda. Vamos encontrar mais algum gap aqui, ou encontrar um lugar que não teve gap. Quando você estiver dentro da plataforma, que vocês quiserem encontrar um dia com relação ao outro, segue essa linha, tá vendo essa linhazinha aqui, ó? Essa linha ela vai te levar no dia seguinte certinho, ou seja, daqui uma linha, né? E aí você veio para cá, ó. Aqui eu já sei que esse candle verde aqui é o candle do próximo dia. Olha só, que maravilha. Coloquei lá 9 da manhã, tá vendo? 9 da manhã, beleza. Aqui esse mercado, você pode pensar na sua cabeça que não teve um gap. Por quê? Você vê que os candles aqui, né? Candles, para alguns que conhecem aí como vela, né? Eu prefiro chamar candle. Mas se você estiver chamando vela, não tem problema. Você vê que aqui não tem aquele espaço que eu falei, né? Se você olhar assim, mas aquele espaço, que é esse espaço aqui, né? Tá vendo que tem um espaço? Aqui eu tenho um gap de alta. Pois é, aqui eu tenho um gap de baixa. Por quê? Dentro do que eu ensinei para vocês na anatomia do candle, você vai saber onde que é a abertura do candle. Então a abertura do candle não é aqui? Se a abertura do candle é aqui e o mercado tinha fechado o último candle do dia seguinte aqui, a gente tem um gap de baixa. Porém, a gente tem um gap de baixa com preenchimento total do gap. O que é o preenchimento total do gap? O candle teve sua mínima, teve sua abertura, retornou, fechou acima do candle anterior, fechando logo ali a princípio aquele gap que teve na abertura, um pequeno gap de abertura. Essas situações aqui acontece quando o mercado tem uma região bastante forte aqui, ó. Tá vendo que esse mercado tem uma região, já tinha dois fundos aqui e ele teve uma terceira falha. Então esse mercado aqui, ele é um mercado bastante produtivo para quem é aluno TDZ. Quem é aluno TDZ vai ter condição de 10 horas da manhã estar fora do mercado com meta batida, tá? Já vou avisando para vocês. Esse mercado é um mercado que 10 horas da manhã, aluno TDZ está com meta batida, às vezes até 9h30. Não precisa mais operar. Então vamos nos preparando. Vou procurar o outro dia. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Aqui a gente teve gap. E aí, Trilha? Aqui a gente teve um gap? Teve. A gente teve um gap de alta nesse período aqui. Nesse dia, né? Você vê que aqui a gente tem o último candle e a gente tem o primeiro candle do dia seguinte. Isso é um gap. O que que tem aqui dentro? Onde que esse mercado abriu? Por isso a anatomia do candle vai te levar a entender de fato o que aconteceu aqui. Aqui a gente teve uma abertura desse candle aqui e ele veio fechar todo o gap e fez um retorno, ok? Então esse dia aqui a gente fala, não é que não teve o gap, é que o gap foi preenchido no primeiro candle. Existiu o gap que abriu aqui, foi preenchido no primeiro candle e teve uma
continuação. Outro dia que você bate meta cedo. Vamos lá. Na procura dos gaps. Os gaps, eles estão bastante pequenos. Eles existem, mas estão bastante pequenos. Os espaços estão pequenos. Eu queria ver um gap bem bacana para me mostrar para vocês. Aqui, um gap bacana. Ó, você vê um gap aqui, um gap de alta. Um gap de alta. Eu vou agora passar para vocês uma situação que vocês vão ficar atentos. Quando se tem um gap de alta, a gente tem o fechamento. Eu vou marcar para vocês verem aqui o fechamento desse candle. O último candle do dia anterior, ele está aqui. Então, o que eu quero que vocês pensem? Quando tem um gap desse daqui, eu quero que vocês pensem o seguinte. O mercado, dentro do período do leilão, o leilão é de 5 minutos, geralmente, é raro ultrapassar isso. Dentro do leilão, foi obtido compra suficiente, presta atenção, compra suficiente para esse mercado vir daqui até aqui. Ó, até aqui. Presta muita atenção nisso daqui. Isso aqui vai fazer uma diferença enorme. Mercado fechou aqui. Então teve um gap de alta. Esse mercado dentro do leilão teve compra suficiente para que esse mercado abrisse aqui. Eu já tenho um gap agora aqui. Só que dentro desse gap é como se você fosse ver da seguinte forma. Eu tenho um candle verde gigante aqui. E agora eu vou esperar o que vai acontecer. Se eu tenho um candle verde aqui, e seria o candle invisível que aconteceu de 8h55 até as 9, como é que vai ser o candle de 9 até as 9h05? É isso que você vai ficar atento. Uau! Foi um candle de continuação desse gap, ok? Continuação desse gap, ou seja, foi um candle verde. Um candle comprador. Você pode até ver que ele fica bastante indeciso, né? Ó, ele vai para cima, vem para baixo, mas termina verde. Ok. Então, o que eu quero que você entenda agora, nessa parte aqui eu tenho um candle verde, beleza? Invisível, mas verde. Acontece ao contrário disso também. Essa é uma aula de gap. Vamos encontrar um dia que aconteceu ao contrário. Ó, tudo gap de alta, vocês estão vendo? Daqui, fechamento é aqui. Então, daqui até aqui eu tenho um candle invisível verde. Isso que você está aprendendo nessa aula vai te levar muito longe. Porque eu fui aprender isso daqui, com essa visão, depois de 6 anos de mercado. E aí eu não sabia como me comportar aqui dentro. E vocês são privilegiados de já saber, de imediato, como se comportar. Vamos ver aqui. Lembrem-se do que eu acabei de falar. Eu queria que tivesse um gap grande assim, mas ok, não tem. Então aqui a gente tem um pequeno gap, e esse gap ele tem o quê? Do fechamento daqui até aqui, a abertura desse candle aqui, você vai ter o quê? Um candle vermelho. Ou seja, o segundo candle vermelho, o primeiro candle do dia foi vermelho, um candle de continuação, e aqui um gap de baixa. Ok? Até aqui tudo certo? Queria encontrar um gap maior de queda. Mas o mercado está há muito tempo só subindo, né? Aqui é um gapzinho considerado que ele já... Perdão, galera. Já fechou. Acho que eu não voltei assim com tanta facilidade. Mas eu acho que ficou claro para vocês o que é um gap. Essa foi uma aula de gap de mercado, tá? Para vocês entenderem o que é um gap. Na próxima aula, a gente vai encerrar esse módulo. Ok, tudo básico. O básico, porém, bem forte, que as pessoas precisam para operar no mercado, vocês têm até esse módulo. Aqueles que compraram o TDZ, provavelmente chegaram até aqui, eles estão dentro do período de 7 dias. Uma coisa que eu já vou explicar para vocês aqui. Quem comprou teve acesso até esse módulo. E aí, depois do 7º dia, no 8º dia, vocês vão ter acesso ao módulo de montagem
de todas as estratégias do TDZ, é onde você vai ter acesso a todo o operacional TDZ, porque até aqui você teve acesso ao que você precisa saber para poder chegar no próximo módulo. Após o 7º dia que você estiver dentro do TDZ, você terá acesso às operações, o operacional cheio, como você vai abrir sua primeira operação, qual vai ser o alvo, como você vai se comportar, quanto você vai buscar por dia dentro das contas, ok? Então, paciência. Eu desde já agradeço. Aqueles que têm paciência, com certeza vão estar no alto da montanha em breve, ok? Então, até a próxima aula, que será a última aula desse módulo, e em seguida, no módulo 3, a gente vai entrar dentro das montagens de posições, as montagens de compra e de venda que você vai fazer todo dia para que se obtenha o sucesso desejado. Um forte abraço a todos e parabéns mais uma vez por estar aqui dentro do TDZ.